A misteriosa Wayne House foi o orfanato responsável por fabricar os melhores detetives do mundo. Ellie, Nia, Melo e até mesmo o incrível Beyond Burdale. O Kinderheim 511 foi um orfanato secreto localizado na Alemanha Oriental, conhecido por ter dado origem ao enigmático vilão Johann Liebert. Da mesma forma, a infame Sala Branca foi o local de formação de Ayanokuji Kiyotaka, um dos personagens mais sombrios que a gente conhece. Essas instituições, embora muito diferentes entre si, surgiram em contextos distintos, com objetivos variados, usando métodos únicos e tecnologias próprias. Mas hoje, vamos analisar qual delas foi mais eficiente na formação de seus próprios alunos. Para isso, vamos considerar diversos fatores, desde habilidades físicas e inteligências, até a capacidade de resolver problemas, aplicar conhecimentos e lidar com questões emocionais e sociais. Outro ponto essencial será observar o impacto que os ensinamentos tiveram sobre os alunos. A Wayne House, também chamada de Casa de Inteligência Wayne, foi criada por Atari, um inventor muito rico e filantropo. Localizada em Winchester, na Inglaterra, essa instituição começou como um orfanato inteligente para crianças muito inteligentes. Mas tudo mudou depois do sucesso de Ellie, o detetive mais brilhante do mundo, que foi um dos primeiros a passar por lá. Com isso, o foco da Wayne House passou a ser criar um sucessor digno de Ellie. Roger, amigo próximo de Atari, assumiu a liderança do orfanato após a morte dele e continuou sua missão. Quando Nia assumiu o lugar de Ellie, a casa passou a ser considerada a nova residência de Ellie. A Wayne House é cercada por sigilos. As crianças que vivem lá muitas vezes usam pseudônimos, nomes falsos, ou são identificadas por letras ou apelidos, como se fossem detetives com codinomes. Embora diferente do Kinderheim 511, um orfanato que criava líderes frios e manipuladores, que mais tarde iremos falar, a Wayne House também forma crianças extraordinárias. Porém, o objetivo ali é outro, não é de criar monstros sem sentimentos, mas sim novos gênios como Ellie. Ao contrário da Sala Branca, onde os produtos mais notáveis foram frutos do acaso, que inclusive também é uma das instituições que a gente vai falar, ele simplesmente nasceu com aquele talento e, por sorte, passou pela Wayne House. Lá, ele teve acesso a ferramentas que o ajudaram a desenvolver ainda mais seu intelecto. Por causa disso, todas as gerações futuras da Wayne House foram moldadas com a esperança de reproduzir alguém com a mesma genialidade de Ellie. No começo, a Wayne House não tinha intenção de fabricar um novo Ellie, era apenas um local para apoiar e educar crianças brilhantes, mas depois que o Atari encontrou Ellie, percebeu que precisava preparar um substituto. A metodologia da casa passou a se concentrar em identificar talentos inatos, habilidades naturais e treiná-los com base em lógica, raciocínio, pontaria e técnicas base de polícia e investigação. Alguns alunos seguiram caminhos diferentes, como Linda, que virou artista, ou Matt, o terceiro mais inteligente da casa, que se especializou em tecnologia. No entanto, os maiores destaques da Wayne House foram Melo e Nia, considerados os dois mais próximos do nível do Ellie. Outro nome importante foi o Beyond Burdale, da primeira geração. Apesar de fazer parte da primeira geração, B não era reconhecido oficialmente como sucessor, porque não conseguiu lidar com a pressão de substituir alguém como Ellie. O primeiro candidato chegou até a cometer por não aguentar essa carga. B acabou sendo mantido como plano B, e sua capacidade comparada de Ellie nunca foi confirmada de forma clara. Melo inclusive disse que ele e Nia foram os mais próximos do nível do Ellie, mas mesmo assim havia uma distância que parecia impossível de superar. O romance Arnold e Note cita que os filhos de Ellie foram reunidos de todas as partes do mundo e que nunca se chamavam pelos verdadeiros nomes. Mesmo para alguém como o Atari, tentar criar um novo Ellie era uma missão quase impossível. Quanto mais tentavam imitar Ellie, mais pareciam se afastar do que ele realmente era. Era como correr atrás de uma miragem. No fim do mangá de Death Note, é dito que a verdadeira forma de superar o Ellie seria se Nia e Melo trabalhassem juntos. Isso sugere que individualmente, nenhum deles conseguia realmente alcançar o nível do Ellie. Só em conjunto poderiam superá-los. A Wayne House conseguiu produzir pessoas incríveis, mas ainda assim, elas estavam longe de ser como os produtos perfeitos, os mesmos da Sala Branca ou do Kinderheim. Se formos analisar as habilidades dessas crianças, é possível notar várias falhas. Do ponto de vista social e emocional, muitos órfãos têm sérios problemas. Matt e Nia, por exemplo, mostram pouca reação diante do perigo e falta de empatia pelos outros. Melo demonstra impulsividade, agressividade e dificuldade em controlar suas emoções. A maioria dos melhores alunos da Wayne House parece ter dificuldade em se encaixar na sociedade. Uma possível exceção é o Melo, se quisermos considerar a criação de sua própria gangue como um sinal de habilidade social. Isso será discutível.
Nia e Bi, por vez, demonstram comportamentos bastante antissociais. No caso de Nia, o próprio autor confirmou que ele não tem capacidade para se relacionar bem com os outros. Ele só consegue funcionar se tiver pessoas ao redor que o ajude e sigam suas ordens. Isso mostra que, apesar da inteligência, os alunos da Whammy House não eram treinados em manipulação ou em habilidades sociais avançadas. Eles eram moldados para resolver problemas, com um foco quase total na mente lógica. Mesmo assim, o grau de sucesso da Whammy House foi muito alto. Os principais alunos, Nia, Melo e Matt, alcançaram posições de destaque, embora com grandes diferenças entre si. É provável que eles tenham aprendido o básico de autodefesa e uso de armas, mas isso nunca é mostrado com clareza. Apesar das muitas dúvidas sobre como essas crianças eram encontradas e treinadas, sabemos que cada uma delas era incentivada a desenvolver o que tinha de melhor. A taxa de sucesso da Whammy House, de modo geral, foi maior que a do Kinder High 511, além de ser um ambiente menos cruel. Ainda assim, os resultados não eram tão consistentes, e os melhores alunos apresentavam sérios déficits de empatia. Com o objetivo de elevar a posição do Japão no mundo, Tsukishiro imaginou que a melhor maneira de conquistar a influência do cenário político seria criando uma geração de indivíduos excepcionalmente capazes de fazer qualquer coisa, pessoas quase imperfeitas. Essa ideia deu origem à Sala Branca, uma instituição secreta fundada sob a crença de que o potencial humano não é definido pela genética, mas pode ser moldado em um ambiente controlado. Desde a infância, as crianças eram acolhidas e submetidas a uma educação extremamente rigorosa e especializada. Tudo que fosse considerado desnecessário ao desenvolvimento era eliminado de suas vidas. O currículo era intenso, forçando os alunos a dominarem desde disciplinas acadêmicas avançadas até habilidades de combate em nível profissional. As crianças da primeira geração, treinadas sobre o próprio currículo do fundador Suzukaki, já faziam aritmética básica, acrobacias e tocavam piano como adultos treinados. E eu devo lembrar vocês que tudo isso era apenas com 3 anos de idade. Com o tempo, o sistema evoluiu, criando níveis de dificuldade para cada geração. A intenção era testar os limites da capacidade humana. O currículo chegou a ter 6 níveis, e os da 7ª geração eram ainda mais desafiadores. Entretanto, houve uma exceção. A 4ª geração foi submetida ao chamado currículo beta, muito superior ao nível 10, que originalmente era o mais alto. Tsukishiro queria que seu filho fosse testado nesse nível, então a 5ª geração foi treinada no nível 4, inferior ao que seria esperado, para criar uma dinâmica de comparação e superação com a geração anterior. Assim como a Whammy House, pouco se sabe sobre os alunos, com exceção de alguns nomes da 4ª geração e da 5ª geração. O que se sabe é que, em geral, a maioria das gerações manteve um número estável de alunos, com exceção da 4ª, do qual restou apenas um, e da 7ª, que não teve sobreviventes. A Sala Branca teve uma taxa de consistência mais alta do que a maioria dos alunos da Whammy House, mas o preço disso foi alto demais. Os alunos que desistiam dificilmente conseguiam se reintegrar à sociedade, o que revela a natureza brutal do treinamento. O programa parecia misturar a eficiência da Whammy House com os traumas do Kinder High. As crianças viviam uma rotina sistemática, com horários rigorosos para tudo: estudar, comer, ir ao banheiro e dormir. Não havia espaço para expressão pessoal. Os instrutores tratavam todos os meninos e meninas com muita brutalidade, a ponto de machucá-los até ficarem inconscientes. Eles eram testados diariamente e o fracasso significava expulsão. A 4ª geração, por exemplo, estudava todos os conteúdos acadêmicos do nível de mestrado desde os 11 anos de idade. Também eram obrigados a aprender etiqueta, cultura tradicional como a cerimônia do chá, além de tocar instrumentos como o piano e o violino. Eles passavam por simulações realistas que colocavam suas vidas em risco, desde tentativa de assassinato até envenenamentos. O próprio ambiente tornou-se mais cruel, sem nenhum conforto emocional. Os alunos eram criados com uma mentalidade altamente competitiva, especialmente os da 5ª geração, que foram condicionados a acreditar que eram inúteis e jamais superariam Kiyotaka Yanokoji, o aluno mais prodígio da 4ª geração. Essa obsessão gerou idolatria. Muitos desistiram de tentar ser os melhores e passaram a venerar Kiyotaka. No entanto, esse nunca foi o verdadeiro objetivo da instituição, que queria criar vários indivíduos igualmente superiores. Os resultados dos treinamentos foram visíveis. Mesmo nunca tendo vivido no mundo exterior, os alunos demonstravam grande conhecimento e adaptabilidade. Um exemplo claro disso é o Yagami, que conseguiu se infiltrar em escolas comuns e se misturar perfeitamente com estudantes normais. Ele interagiu com Kiyotaka e até o fez duvidar da possibilidade de que os alunos da Sala Branca pudessem alcançar tal níveis. Durante o exame da ilha, Yagami liderou os alunos mais novos como parte de uma estratégia para estudar Yanokoji. O conhecimento psicológico dele ia além do teórico. Ele conseguia manipular colegas muito inteligentes, como Kushida, Riku e Tsubaki.
Além do intelecto, sua capacidade física também era superior, e Yagami cruzou grandes áreas da ilha rapidamente, sendo mais forte até mesmo que outros personagens, que haviam sido treinados pessoalmente por Tsukishiro. Ele também treinou desde criança com Shiba, tornando-se ainda mais poderoso. Embora nem todos os alunos tivessem acesso a esse tipo de formação, os resultados observados nos mais destacados apontam para um padrão. A Sala Branca produzia alunos com habilidades físicas e intelectuais muito acima da média, capazes de identificar pistas visuais e auditivas com precisão, vencer batalhas estratégicas e se disfarçar como pessoas comuns. A Sala Branca definitivamente é um dos lugares mais perigosos que uma criança poderia estar, mas isso nem se compara, cara, ao Kindehai 511. O objetivo central do Kindehai 511 era reprogramar e moldar crianças para que se tornassem soldados totalmente leais ao regime da antiga Alemanha Oriental, desprovido de emoções e livre de qualquer traço de individualidade. Para alcançar esse resultado extremo, o orfanato utilizava diversas técnicas de manipulação psicológica, como lavagem cerebral, hipnose e condicionamento profundo. As crianças perdiam seus nomes e passavam a ser identificadas apenas por números. Eram submetidas a um ambiente rígido pelo medo e pela violência, onde aprendiam desde cedo que apenas os mais fortes sobreviveriam. Emoções eram vistas como fraquezas que deveriam ser eliminadas. Métodos como isolamento e formação de grupos específicos serviam para destruir qualquer vínculo humano e empatia entre elas. Um boato particularmente sombrio era sobre um garoto mantido sob o efeito constante de sedativos que tinha o poder de destruir a mente de qualquer um apenas com suas palavras. Esse garoto era nada mais nada menos que Johann Liebert. Johann manipulou funcionários e crianças a ponto de levá-los à destruição um dos outros. Hoje sabemos que Johann, assim como ela e Ayano Koji, são considerados produtos perfeitos de suas respectivas instituições. Mas o Kindehai 511 ia muito além dos métodos educacionais comuns. Ele seguiu uma ideologia perversa, voltada para a criação de soldados obedientes, desprovidos de sentimentos e completamente subjugados à vontade do Estado. Todo o sistema era construído sobre a anulação do eu. Expressar emoções ou mostrar empatia era visto como sinal de fraqueza, algo a ser erradicado. As crianças eram forçadas a acreditar que a única forma de sobreviver era obedecer cegamente às ordens superiores, sem questionamentos. A vigilância constante, a manipulação e a ameaça de punições físicas criavam uma sensação profunda de isolamento em cada um e inibiu qualquer tentativa de estabelecer laços humanos. O objetivo final era transformar essas crianças em ferramentas do governo, completamente privadas de pensamentos próprios ou senso moral. As técnicas aplicadas combinavam manipulação psicológica intensa com condicionamento comportamental extremo. O primeiro passo era a lavagem cerebral, que consistia em destruir a identidade pessoal de cada criança, substituindo-a por uma nova personalidade moldada aos interesses da instituição. Remover os nomes e substituí-los por números era apenas o início. A hipnose era feita para provocar estados de consciência, em que emoções reprimidas vinham à tona, apenas para serem esmagadas de vez. O intuito era eliminar qualquer traço de futuro de sentimento, tornando os alunos incapazes de sentir empatia ou arrependimento. Além disso, reforços negativos como os castigos físicos e humilhações eram utilizados para reforçar os comportamentos desejados. As crianças aprendiam que a única forma de evitar a dor era se livrar de qualquer reação emocional. Com isso, criava-se uma associação direta entre obediência e ausência de sofrimento. Aqueles que eram considerados fracos ou insuficientes eram removidos do sistema, o que reforçava a ideia de que somente os mais implacáveis e submissos sobreviveriam. Os alunos bem-sucedidos demonstravam obediência extrema, ausência completa de emoções e uma frieza impressionante ao executar ordens. O treinamento físico que recebiam era mínimo, focado apenas em manter o corpo apto, como um modelo de disciplina semelhante ao militar. Já no aspecto intelectual, os resultados eram mais impressionantes. Indivíduos como Johann demonstravam genialidade em manipulação, estratégia e controle psicológico. Outros alunos também demonstravam certos domínios dessas habilidades. Os alunos eram ensinados a analisar o comportamento humano a fundo, entendendo como derrubar emocionalmente uma pessoa, para então manipulá-las com muita facilidade. O método envolvia humilhar verbalmente a vítima, dizendo que ela não era boa o suficiente, até que sua autoestima fosse destruída, tornando-se extremamente vulnerável. Esse tipo de manipulação psicológica, hoje usado até por seitas para recrutar novos membros, era ensinado de forma ainda mais agressiva no Kindehai. Lá, os alunos aprendiam que a arma mais perigosa não era uma faca ou uma arma de fogo, mas sim
as palavras. Eles foram treinados para se tornarem especialistas em manipular as mentes humanas. O resultado? Crianças transformadas em armas vivas, sem empatia, sem remorso e com total ausência de moralidade. Elas eram a representação viva dos objetivos do orfanato, soldados leais ao Estado, mas ao custo de sua própria humanidade. Muitos desses indivíduos conseguiram se infiltrar perfeitamente na sociedade. Alguns chegaram a ocupar cargos importantes, enquanto outros se tornaram criminosos impiedosos, como o Grimm, Stefan e Adolf, mais conhecido como Roberto. No geral, o índice de sucesso do Kinderheim foi extremamente baixo, mas entre os poucos que foram considerados aptos, havia uma tendência marcante. Todos conseguiam se adaptar à sociedade, alcançar status elevado e ao mesmo tempo manter uma frieza emocional quase humana. E dentre todas essas instituições, você deve agora estar se perguntando: qual é a melhor? Galera, essa é só a minha humilde opinião. Sintam-se livres para discordar e também para a gente bater um papo aqui nos comentários. Quando falamos de inteligência socioemocional, os melhores resultados ficam entre Kinderheim e Sala Branca. Kinderheim tem os melhores exemplos de alunos se integrando ao mundo real, mesmo que suas emoções estejam confusas. Isso contrasta com os alunos da Sala Branca, que têm grande inteligência emocional, mas não demonstram isso fora do ambiente controlado. A Weminghouse, por outro lado, não produz resultados ruins, mas seus alunos tendem a ser socialmente isolados, como o próprio L, que vivia recluso antes do caso Kira. Em capacidades físicas, o topo é a Sala Branca, seguida pelo Kinderheim, depois a Weminghouse. Essa categoria, no entanto, é injusta, pois a Weminghouse e o Kinderheim não focam nesse tipo de treinamento. Em resolução de problemas e inteligência geral, a Sala Branca é a melhor, com alunos mostrando excelente adaptabilidade, raciocínio e estratégia. A Weminghouse vinha em segundo, focando ainda mais nos trabalhos policiais, e o Kinderheim em última, com foco em resistência mental. Na consistência dos resultados, a ordem é Sala Branca, Weminghouse e Kinderheim. Em proporção entre qualidade e quantidade de bons alunos, Kinderheim lidera, seguido pela Sala Branca e por último a Weminghouse. As taxas de falhas do pior ao melhor são Kinderheim, alta ou igual a Sala Branca e Weminghouse. Conclusão: se compararmos o sucesso geral da formação de indivíduos altamente capazes, considerando uma mistura de alunos comuns e superdotados, na minha humilde opinião, cara, a melhor instituição é a Sala Branca. Em segundo fica o Weminghouse e em terceiro o Kinderheim. Kinderheim tem a pior consistência, apesar de produzir alguns grandes nomes. A maioria acaba destruída emocionalmente. A Weminghouse oferece mais equilíbrio entre consistência e qualidade, e seus alunos ainda podem ser úteis nas sociedades, mesmo que não brilhem tanto. Os sucessores da Wemi são mais versáteis, podendo ser nutridos de acordo com as suas necessidades. No topo está a temida Sala Branca, com a maior capacidade de treinar até mesmo os alunos medianos para se tornarem excelentes. Embora como Kinderheim, os fracassados dificilmente retornam à sociedade. A diferença é que a taxa de sucesso da Sala Branca é muito maior e os alunos promissores podem se desenvolvendo ainda mais. Como a Weminghouse tem um foco em formar detetives, ela acaba sendo mais limitada. O mesmo vale para o Kinderheim.